Nobres vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária de 20 de junho de 2022. Solicito aos ilustres vereadores que registrem suas presenças no sistema eletrônico desta Casa. Constatado o quórum suficiente, sob a proteção de Deus e em nome da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária. Primeiramente, solicito ao senhor secretário para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco em votação o pedido do nobre vereador Robson Souza Andrade de Jesus. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Está aprovado o requerimento de dispensa de leitura da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário para que proceda com a leitura do expediente. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 01 de 2022, protocolado sobre o número 0097 de 2022. Autoria, Mesa Diretora, biênio 2021-2022, que dá nova redação ao inciso 9º do artigo 12, inciso 3 do artigo 16 e caput do artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Jumirim, São Paulo. Projeto de Lei número 0047 de 2022, protocolado sob o número 0088 de 2022. Autoria, Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, CMPD, do seu regimento interno e do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e da outras providências. Projeto de Lei 0048 de 2022, protocolado sob o número 0090 de 2022. Autoria, Executivo, que dispõe sobre a remuneração dos conselheiros tutelares do município de Jumirim, Estado de São Paulo e da outras providências. Projeto de Lei 0049 de 2022, protocolado sob o número 0095 de 2022. Autoria, Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento-Programa de 2022 e da outras providências. Projeto de Lei 0050 de 2022, protocolado sobre o número 0096 de 2022. Autoria, Mesa Diretora, biênio 2021-2022, que altera a Lei Municipal número 714, de 14 de março de 2019. Requerimento número 0019-2022, que requeremos, ouvido o plenário, seja consignado na ata dos trabalhos desta sessão, votos de pesar dirigidos à família do senhor Raimundo Pedro de Souza. Solicitamos ainda que da manifestação dessa casa seja oficiada a família enlutada. Autoria, todos os vereadores da Câmara Municipal de Jumirim. Requerimento 0020 de 2022, que requeremos, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Daniel Vieira, para que envie a esta Eclésia Casa de Leis cópia integral do processo licitatório e projeto arquitetônico atualizado de reforma e conserto da ponte de entrada de nossa cidade, juntamente com o cronograma de execução da obra. Autoria, vereadores Robson Souza Andrade Jesus, João Batista da Silva, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB. Requerimento 0021 de 2022, que requeremos, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Daniel Vieira,
que informa esta Eclésia Casa de Leis sobre o seguro dos veículos da frota municipal, se todos estão segurados e, caso negativo, qual o motivo. Autoria: vereadores Robson Souza Andrade de Jesus, João Batista da Silva, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB. Requerimento número 0022 de 2022, que requeiro, ouvido ao plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Daniel Vieira, para que informe esta Eclésia Casa de Leis, após consulta ao setor competente, realizar a instalação de uma faixa de pedestres próxima à esquina da rua Jusfão com a rua Baso, tendo em vista proporcionar maior segurança aos pais e alunos que transitam pelo local em época de aula. Autoria: vereadores João Batista da Silva, José Ricardo Gonçalves Cruz e Robson Souza de Andrade de Jesus, PTB. Requerimento número 0023 de 2022, que requeiro, ouvido ao plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Daniel Vieira, para que informe esta Eclésia Casa de Leis, após consulta ao setor competente, a possibilidade de fazer reparo no asfalto da rua Manuel Novaes, em frente ao número 1000, no local que afundou, tendo em vista manter a rua mais segura e evitar futuros acidentes. Autoria: vereadores João Batista da Silva, José Ricardo Gonçalves Cruz e Robson Souza Andrade de Jesus, PTB. Requerimento 024 de 2022, que requeremos, ouvido o plenário, seja consignado na ata dos trabalhos desta sessão, votos de pesar dirigidos à família da senhora Olga Landucci de Campos. Solicitamos ainda que, da manifestação dessa casa, seja oficiada a família lutada. Autoria: todos os vereadores da Câmara Municipal de Jumirim. Terminado o expediente, a palavra está livre. Peço aos ilustres vereadores que queiram fazer uso da palavra livre para que registrem-se no sistema eletrônico desta casa. Com a palavra, o vereador Richard. Alô. Boa noite a todos. Boa noite. Nobres colegas, público aqui presente, pessoal de casa, muito boa noite. Senhor presidente, hoje venho falar aí, noticiar a minha alegria com a chegada do trator na prefeitura, né? Muitos municípios ganharam, mas nem todos. Os municípios que foram agraciados com esse trator e com os implementos, são os municípios que se dedicaram e ir atrás para conseguir. Não é fácil, é burocrático, mas chegou. Essa semana aí, acho que vocês puderam acompanhar pelas redes sociais a chegada aí do trator. Essa chegada do trator ela é muito importante, porque desde o início do mandato, isso daí, na época de campanha, foi um pleito dos munícipes, a dificuldade em conseguir o trator para fazer serviço na propriedade rural, né? E desde o início do mandato, isso daí foi flexibilizado, foi tentado ao máximo facilitar o acesso ao homem do campo, ao pequeno produtor rural, para que ele consiga, de certa forma,
fazer o que ele precisa na sua propriedade. E agora, com mais um trator e mais um conjunto de implementos, isso aí se torna ainda mais fácil. Então, era um pleito da população, a flexibilização, foi flexibilizado, tem um melhor acesso, e agora a gente vai conseguir, de maneira significante, dobrar a capacidade do atendimento aí, e, de certa forma, o trator que já existia aqui no município, ele já é um trator já com certo uso, com algumas limitações, e que veio em boa hora. O trator é algo que parece simples, que é só um implemento, mas não é. O trator ele tem uma função crucial no pequeno produtor rural, porque o pequeno produtor rural ele não tem uma capacidade produtiva que justifique a aquisição, às vezes, de uma máquina, porque, às vezes, o tamanho da propriedade que ele tem e o serviço que ele vai fazer, o plantio, enfim, não justifica a compra de um trator próprio, né? Então, isso daí é bastante interessante, bastante importante, porque, às vezes, para a atividade rural que ele desempenha, ele vai usar a máquina uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, enfim. Se ele fosse usar sempre, talvez justificasse a compra de uma máquina, que aí seria já o médio e o grande produtor. Mas eu acredito que veio em boa hora, isso daí vai facilitar ainda mais o trabalho do homem do campo aqui de Jumirim. Tá? Então, parabéns aí ao prefeito, ao vice-prefeito, secretário de Agricultura e de todo mundo que, direta ou indiretamente, esteve envolvido para que isso chegasse no nosso município de forma pontual. Senhor presidente, outra passagem que farei aqui hoje é com relação ao Conselho Tutelar. Hoje temos aqui uma conselheira que nos abrilhanta nessa noite. Muito boa noite. E eu tive em reunião com algumas conselheiras, tive a oportunidade, e, dentre muitas situações que a gente acabou discutindo, a gente pôde observar alguns pleitos, né, do pessoal do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão de fundamental importância aqui. As conselheiras, elas prestam um serviço nobre para a população. Elas, às vezes, não aparecem tanto, mas por quê? Porque o serviço dela tem que ter discrição, tem que ser algo discreto. Porém, quando a família, de alguma maneira, falha em alguma situação em que expõe algum direito ou alguma garantia fundamental da criança ou do adolescente, está lá o Conselho Tutelar, está lá as conselheiras para dar esse apoio à família, que hoje está cada vez mais comprometida. Então, é um serviço muito nobre. Tá? E todos sabem que foi feito a reestruturação de cargos e salários. E, hoje, nenhum servidor da Prefeitura está abaixo do Grupo 5 ADM. Tá? E esse Grupo 5 ADM é mais ou menos R$ 1.533, que é o salário, vamos dizer, o salário base, o salário mínimo da Prefeitura. Quem inicia ganha por volta desse aí, que é o salário mais baixo que tem. E os conselheiros estavam abaixo desse valor. Então, nada mais justo que também que fosse elevado, pelo menos até o mínimo, para que consiga equiparar o salário dos conselheiros com o pessoal da Prefeitura. É lógico que, pelo desempenho que elas têm, pelo trabalho nobre que elas têm, o valor poderia ser majorado ainda mais. Mas, assim como eu disse, assim como foi dito na reunião, isso aqui é um pequeno passo de uma longa caminhada que nós daremos no Conselho Tutelar. Então, eu peço encarecidamente aos nobres colegas
que assim entenderem, que acolham esse projeto de lei, que aprovem esse projeto de lei. É importante para as conselheiras, é importante para o conselho tutelar do nosso município e é importante para o nosso município. E do que depender, acredito que de nós todos, e do Poder Executivo, nós caminharemos bastante para que possamos, de uma maneira pontual, dar um conforto um pouco melhor para essas conselheiras poderem desempenhar o trabalho nobre que elas desempenham. Às vezes, a gente trabalha a semana toda, fica bastante cansado, contando os dias para chegar, às vezes, o sábado, o domingo. Lá é direto, lá tem o celular. E quando aquele celular toca, geralmente não é coisa boa. E está lá as conselheiras para acudir a criança, que é o polo mais fraco dessa relação. Então, eu peço para que quem entender dessa forma, acredito que todos serão sensíveis à causa, para que aprovem esse projeto aí. E deixo, em nome da Daniela, que estenda os meus cumprimentos a todas as conselheiras pelo serviço nobre que vocês prestam a essa comunidade. Não é fácil largar os afazeres de casa, sair de casa, às vezes com sol quente, às vezes com chuva, e sempre quando vocês são acionados, são problemas pontuais, problemas graves, problemas difíceis, e que, por vezes, vocês também expõem a fragilidade de vocês com relação à segurança, por estar se envolvendo com aquela situação. Mas um bem maior está sendo protegido, que é as crianças do município. Parabéns pelo serviço e estenda meus cumprimentos. Senhor presidente, somente isso por hoje. Passaremos agora para a nossa ordem do dia, onde iremos discutir e votar 5 projetos de lei e 6 requerimentos. Solicito ao senhor secretário para que proceda com a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 0045, de 2022. Protocolado sob o número 0085, de 2022. Autoria, Executivo. Que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no Orçamento do Programa 2022 e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o projeto de lei número 45 de 2022. Projeto de lei número 0046, de 2022. Protocolado sobre o número 0086, de 2022. Autoria Executivo. Que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do Programa de 2022 e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o projeto de lei número 46 de 2022. Projeto de lei 0047, de 2022. Protocolado sobre o número 0088, de 2022. Autoria Executivo. Que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, CMPD, do seu regimento interno e do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e da outras providências. Está em discussão. Está em votação.
Está aprovado o projeto de lei número 47 de 2022. Projeto de lei número 0048 de 2022. Protocolado sob o número 0090 de 2022. Autoria executivo. Que dispõe sobre a remuneração dos conselheiros tutelares do município de Jumirim, Estado de São Paulo, e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o projeto de lei número 48 de 2022. Projeto de lei número 0049 de 2022. Protocolado sob o número 0095 de 2022. Autoria executivo. Que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa de 2022 e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o projeto de lei número 49 de 2022. Requerimento número 0019 de 2022. Que requeremos, ouvido o plenário, seja consignado na ata dos trabalhos desta sessão, votos de pesar, dirigidos à família do senhor Raimundo Pedro de Souza. Solicitamos ainda que da manifestação dessa casa seja oficiada a família lutada. Autoria, todos os vereadores da Câmara Municipal de Jumirim. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o requerimento 19 de 2022. Requerimento número 0020 de 2022. Protocolado sob o número 0098 de 2022. Requeremos, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Daniel Vieira, para que envie a esta Eclésia Casa de Leis cópia integral do processo licitatório e projeto arquitetônico atualizado de reforma e conserto da ponte de entrada da nossa cidade, juntamente com o cronograma de execução da obra. Autoria, vereadores Robson Souza Andrade Jesus, João Batista da Silva, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Richard. Senhor presidente, boa noite novamente. Senhor presidente, tem sido marca dessa administração a transparência com relação à execução da obra na entrada do nosso município. O nosso chefe do Poder Executivo, o nosso prefeito Daniel, ele deu publicidade de forma bastante ampla nos meios possíveis, inclusive de maneira muito responsável, fez uma reunião para explanar o que seria essa obra com nós, vereadores. Acredito que muitos de nós estivemos presentes nessa reunião. Se não bastasse, tamanho a envergadura da obra, que pegou todos de surpresa, ele fez uma reunião também com alguns membros da sociedade, em especial os empresários, lá no início, para explicar a situação de como seria,
esmiuçar todas as dúvidas que pudesse pairar sobre o assunto. Porém, eu parabenizo os nobres vereadores que requereram mais informações, porque é função do vereador, dentre tantas outras, além de legislar, fiscalizar e cuidar do patrimônio da população. Então, eu queria parabenizar aí os vereadores autores do requerimento. Somente isso, senhor presidente. Ainda está em discussão. Está em votação. Está aprovado o requerimento número 20 de 2022. Requerimento número 0021 de 2022. Protocolado sob o número 0099 de 2022. Requeremos, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Daniel Vieira, para que informe esta Eclésia Casa de Leis sobre o seguro dos veículos da frota municipal, se todos estão segurados, caso negativo, qual motivo? Autoria, vereadores Robson Souza Andrade Jesus, João Batista da Silva e José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Richard. Senhor presidente, nobres colegas, logicamente, eu entendo que o requerimento não é dirigido à minha pessoa, e sim ao Poder Executivo. Porém, eu tenho o privilégio de participar das reuniões de secretários na Prefeitura. E, a título apenas informativo para os demais colegas, logicamente, no momento oportuno, o Executivo fará a resposta oficial para todos nós, mas realmente há uma dificuldade com o seguro. O seguro, no passado, ele era meio feito, vamos se dizer, de uma maneira mais prática, e acabava que, talvez, ele não tivesse necessariamente feito da melhor forma. Nesse sentido, eu posso demonstrar para vocês, como todos vocês sabem, nós tínhamos, por exemplo, veículos quase que de sucata, sem valor comercial, segurados. Veículos que não rodavam e que não tinha... Então, era meio que uma repetição. Além disso, nós estamos num momento econômico diferente. Então, o que ocorre? A solicitação de orçamento para fazer a cotação do seguro, ela dura 5 dias. É válido por 5 dias, né? E você faz o pedido para várias seguradoras. Então, uma seguradora que atrasa acaba vencendo o orçamento das demais. Então, essa é uma das problemáticas. A outra situação é o aumento da frota. Então, graças a Deus, nós conseguimos aí bastante veículo. Então, vocês tiveram a oportunidade de observar aí já a chegada de alguns veículos. Esses veículos, eles têm que ser colocados no pacote também, porque se ele sai desse pacote, ele acaba tendo um valor um tanto quanto majorado. Porém, todas essas situações, como eu tive presente na reunião, já ficou acertado para o dia 29/6 a licitação desses veículos. Então, só a título informativo para vocês mesmos. Então, a Prefeitura está tentando o quê? Otimizar, fazer o melhor seguro com o melhor preço. E tem enfrentado algumas dificuldades, porém, já foi sanada. Novamente, eu parabenizo os vereadores de autoria do requerimento, porque, como eu disse há pouco, redundantemente, é função
nossa ir atrás, se informar e saber o destino do dinheiro da municipalidade. Então, somente isso, senhor presidente. Muito boa noite. Ainda em discussão. Está em votação. Está aprovado o requerimento número 21 de 2022. Requerimento número 0022 de 2022, protocolado sobre o número 0100 de 2022. Requeiro, ouvido ao plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Daniel Vieira, para que informe esta Eclésia Casa de Leis, após consulta ao setor competente, realizar a instalação de uma faixa de pedestres próxima à esquina da rua Jusfão com a rua Baso, tendo em vista proporcionar maior segurança aos pais e alunos que transitam pelo local em épocas de aula. Autoria: vereadores João Batista da Silva, José Ricardo Gonçalves Cruz e Robson Souza Andrade Jesus, PTB. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Batista. Muito obrigado. Senhor presidente, nobres vereadores, amigos que estão nos honrando com a sua presença, Joaquim, Daniela, muito obrigado pela presença, os amigos lá de casa também que estão nos acompanhando no trabalho dessa Câmara. A gente, parando um pouquinho naquela esquina ali, a gente vê a dificuldade que tem, principalmente pais de aluno que às vezes levam mais do que uma criança na escola, um no braço às vezes, né, sendo atendido pelo pai ou pela mãe, e outro segurando na mão, ou empurrando o carrinho. E aquela esquina ali é uma das mais extensão, mais longa para a pessoa atravessar. E ali o fluxo de movimento de carro é uma das maiores das esquinas da nossa cidade. Então, mediante reclamação, pedidos, né, de pais de aluno, não só vai favorecer os pais de aluno, mas todo o povo que transita por ali. Então, senhor presidente, eu peço aos nobres colegas que dão um voto favorável aí, para a gente colocar uma segurança maior para esse pessoal, para os pais de aluno e as demais pessoas que ali transitam. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão. Está em votação. Está aprovado o requerimento número 22 de 2022. Requerimento número 0023 de 2022, protocolado sob o número 0101 de 2022. Requeiro, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Daniel Vieira, para que informe esta Eclésia Casa de Leis, após consulta ao setor competente, a possibilidade de fazer o reparo no asfalto na rua Manuel Novaes, em frente ao número 1000, no local que afundou, tendo em vista manter a rua mais segura e evitar futuros acidentes. Autoria: vereadores João Batista da Silva, José Ricardo Gonçalves Cruz, Robson Souza Andrade Jesus, PTB. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o requerimento número 23 de 2022. Requerimento número 0024 de 2022, que
requeremos, ouvido o plenário, seja consignado na ata dos trabalhos desta sessão, votos de pesar, dirigidos à família da senhora Olga Landucci de Campos. Solicitamos, ainda, que da manifestação dessa casa seja oficiada a família lutada. Autoria, todos os vereadores da Câmara Municipal de Jumirim. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o requerimento número 24 de 2022. Terminada a ordem do dia, a palavra está livre para que os vereadores façam as suas considerações. Agradeço a presença de todos os munícipes e também a presença da presidente do Conselho Tutelar, Daniela. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os nobres edis para a nossa próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 4 de julho de 2022, em seu horário regimental. Em nome de Deus e da democracia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.